Glórias a Deus. Amados, no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, o apóstolo Paulo naqueles tempos escreveu esta epístola, especialmente para os santos e fiéis que estavam em Efésios naqueles tempos. Ele não enviou esta epístola às pessoas do mundo, mas aos cristãos daquela época. E na sua carta ele dizia: Bendito a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Amados irmãos, a palavra de hoje é Deus nos chamou para ser santos. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Ele também nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, Ele nos chamou para ser santos, para o louvor da sua glória, meus irmãos, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que prepusera em si mesmo, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nele também estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória. Oh, glórias a Deus. Meus amados, esta epístola de Efésios, o apóstolo Paulo naqueles tempos, ele escreveu essa carta aos santos fiéis em Cristo Jesus. E o seu propósito foi compartilhar com eles as bênçãos espirituais. E quem são esses santos que o apóstolo Paulo falava? Meus amados, para Deus, os santos, os justos que fizeram a vontade de Deus. Para Deus, os santos são aqueles que se tornaram completos, sem pecados, porque receberam a remissão dos seus pecados, crendo no Evangelho da Água do Espírito pela confissão da fé. Porque a palavra de Deus diz: se com a nossa boca nós cremos, se com a nossa boca nós confessamos e com o nosso coração nós cremos, nós confessamos Jesus e nós cremos, nós seremos salvos. Assim diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falava também nesta passagem dos fiéis, que são aqueles que não têm prazer com as coisas deste mundo, mas vivem para as coisas celestiais. Quer dizer, meus irmãos, que são aqueles que receberam a remissão dos seus pecados pela fé no Evangelho. Aleluias, glórias a Deus, meus amados. Glorifico o nome do Senhor, porque Deus nos tornou santos pela confissão de fé. E agora nos tornou santo, e agora
estão fazendo as obras de Deus. Meus irmãos, há dois tipos de pessoas entre aqueles que afirmam crer em Jesus como seu Salvador. Um deles são os cristãos que nasceram de novo, livres de todos os seus pecados, enquanto os outros tipos permanecem no pecado. Aqueles que não foram ainda libertos do pecado, mesmo depois de terem a fé em Cristo, são ainda pecadores. Por outro lado, aqueles que receberam a remissão dos seus pecados, crendo no Evangelho da água do Espírito e abandonaram os seus pecados, esses são os santos que entrarão no reino de Deus. Você que creu já é um santo diante de Deus, por ter aceitado no seu coração o Evangelho da água do Espírito, por ter confessado com a sua boca. Entre aqueles que receberam a remissão dos pecados, meus amados, por crerem no Evangelho da água do Espírito, nós encontramos dois tipos de santos. Um tipo é o que busca as coisas carnais, e outros são aqueles que buscam a justiça de Deus, que buscam pelas coisas celestiais. Porque a palavra de Deus diz no livro de Colossenses: buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado. Então, meus amados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são santos diante de Deus, eles não buscam pelas coisas terrenas, não buscam pelas coisas carnais, mas eles se esforçam para buscar pelas coisas celestiais. Os que buscam as coisas carnais não podem agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz que andai no Espírito e nunca satisfazei a concupiscência da carne, porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. No livro de Gálatas, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia nos descreve as obras da carne e as obras dos espíritos, meus irmãos. Digo-vos, porém, andai no Espírito e nunca satisfazei a concupiscência da carne. A palavra de Deus nos exorta, meus amados, a andar no Espírito. E o que significa andar no Espírito, meus amados? Andar no Espírito é seguir a vida do Espírito Santo, é fazer a vontade de Deus. Antes da conversão do homem, o homem era carne, que é naturalmente e satisfaz os seus desejos do seu coração, dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo entra e habita no coração do homem, ele luta contra esses apetites, produzindo em seu coração um novo fruto, que é nada mais, nada menos que as qualidades, atributos de Cristo. No versículo 17, meus amados, diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Quer dizer, meus amados, que há uma luta entre o espírito e a carne e o espírito, porque o homem natural, a nossa carne, ela quer as coisas terrenas. A nossa carne, ela quer fazer tudo, tudo que não agrada a Deus. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de um cristão que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo, ele faz uma transformação, ele domina a nossa carne, para que a nossa carne não faça aquilo que ele quer. E qual é que vai prevalecer, meus amados? O que prevalece é aquele que nós alimentamos mais. O que vai prevalecer é o que nós alimentamos mais. Se nós alimentamos a nossa carne mais com as coisas do mundo, com as coisas terrenas, fazendo o nosso próprio eu e não fazendo a vontade de Deus, a carne vai prevalecer. Mas se nós alimentamos o nosso corpo, a nossa carne, o nosso espírito, a nossa alma com as coisas do céu, com as coisas celestiais, com a palavra de Deus, com a obediência a Deus, então quem vai prevalecer é o Espírito Santo de Deus, meus amados. Glórias a Deus.
Aleluias. Mas se sois, no versículo 19, nos diz, mas se sois guiados pelo Espírito e não estáis sobre a lei. A Bíblia diz que aqueles que andam no Espírito, porquê que Deus, Ele nos diz nas Escrituras, para que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne? Porque Deus, Ele sabe que existe uma lei. Porque os que andam na carne, eles estão sobre a lei. Mas aqueles que não andam na carne, que andam no Espírito, não estão sobre a lei. Não estão sobre a lei. A lei não domina sobre essa pessoa, porque ele anda no Espírito. Porque ele diz, contra essas coisas não há lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade e porfírias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonerias, coisas semelhantes a estas, a respeito dessas das quais vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A Bíblia nos mete em guarda que nós não devemos andar na carne, porque se andarmos na carne, nós morreremos. Se andarmos na carne, nós não podemos agradar a Deus se nós andamos na carne. E a Bíblia nos diz quais são essas obras da carne. Meus irmãos, infelizmente, nós vemos nos dias de hoje muitos cristãos que ainda andam pela carne, que ainda não deixaram a obra da carne para andar no Espírito. E a Bíblia nos diz que nós devemos ser vigilantes, que nós devemos andar no Espírito. Então, muitos cristãos ainda não compreenderam que Deus, Ele nos avisa, no momento em guarda, a Bíblia nos diz que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. E isso tem acontecido com muitos cristãos ainda que não são libertos. Porque quando nós somos invejosos contra o irmão, quando nós caluniamos o irmão, quando nós praticamos a idolatria, quando nós praticamos a inimizade, quantos cristãos ainda andam na inimizade, mesmo dentro das igrejas, ainda andam com inimizade e com ciúmes e com ira, com discórdias com o outro irmão. Isso são obras da carne. Então ainda não compreenderam o que diz as Escrituras, que nós devemos abandonar as obras da carne e andar no Espírito. Porque aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Quando nós andamos em discórdia, com ciúme, com ira contra o outro irmão, com inveja, ciúmes, e nós queremos fazer maldade ao nosso irmão da fé, nós não estamos a agradar a Deus, nós estamos a praticar a obra da carne, e isso não agrada a Deus. E a Bíblia também nos diz, meus amados, a Bíblia não faz uma diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito. A obra da carne, meus amados, são produzidas pela força própria do homem, em contraste com o fruto do Espírito. Então Jesus ele diz que nós devemos produzir frutos, que nós devemos produzir frutos de arrependimento. Porque para Deus não adianta ser cristão só de nome, dizer que é cristão e não querer ser transformado pelo Espírito Santo, porque o objetivo de Deus é transformar o homem natural, para que ele seja um homem espiritual, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que anda no Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, nós não praticamos essas obras da carne. E a palavra de Deus nos adverte: os que tais coisas praticam essas obras da carne não herdarão o reino de Deus. E tem muitos cristãos, Deus tem me alertado, que tem muitos cristãos ainda dentro das congregações que ainda estão na cegueira,
que precisam ter um despertamento espiritual para essa realidade, porque a Bíblia nos diz que quem anda na carne não herdará o reino de Deus. Quantos cristãos eu tenho visto dentro das congregações andando pela obra da carne? Quantos cristãos que já fazem anos e mais anos que estão dentro das igrejas, que não querem ser transformados por Deus e continuam praticando as obras da carne? E Deus continua trazendo esse aviso para que haja um despertamento, porque Jesus ele está às portas. Mas o fruto do Espírito, assim diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, meus amados, não há lei. A Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito, porque o amor vem de Deus, a alegria vem de Deus, a paz, a longanimidade também vem de Deus, a bondade vem de Deus, a fidelidade vem de Deus, a mansidão e o domínio próprio também vem de Deus. Meus irmãos, o crente que é nascido de novo, que recebeu o Espírito Santo na sua vida, ele tem um domínio próprio. Ele tem um domínio próprio, ele tem um autocontrole sobre si, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas atitudes, dos seus comportamentos. E tudo isso só é possível quando andarmos no Espírito, na obediência à palavra de Deus, quando nós metemos em prática os princípios bíblicos, meus amados. Eu tenho aqui para testemunhos, eu dou aqui o testemunho da minha própria vida. Porque eu, há 12 anos atrás, antes de me converter, eu era uma pessoa carnal, não conhecia a palavra de Deus, andava pelos meus próprios desejos carnais. Mas a partir do momento que eu recebi a palavra de Deus e eu ouvi a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entrou no meu coração. A palavra de Deus entrou no meu coração, me trouxe um despertamento. Deus falou no meu coração e trouxe-me um despertamento. Aí eu compreendi que o caminho que eu estava andando não agradava a Deus, que as coisas que eu estava fazendo não agradavam a Deus, que eu precisava de mudar os meus comportamentos, o meu modo de vida, para poder alcançar a vida eterna, meus amados. Então, a Bíblia diz que quando nós confessarmos com a nossa boca e nós cremos com o nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós seremos salvos. Então eu fiz uma confissão de fé, eu tive um verdadeiro arrependimento dos meus pecados, uma conversa com Deus na oração e decidi de ser uma nova criatura. E eu orava dentro de Deus, dizendo a Deus que eu não queria ser a criatura que eu era antes, que eu queria ser uma nova criatura, que eu entrego a minha vida a Ele, que eu quero ser uma nova criatura, nascido da água do Espírito, para o louvor da sua glória, viver para o seu reino. E foi isso que aconteceu na minha vida, porque Deus, meus amados, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece a sinceridade do homem, Ele sabe quem fala sinceramente, e quando nós andamos com sinceridade do nosso coração, e nós praticamos e nós metemos em prática a palavra de Deus, nós levamos a sério. Deus ele também nos leva a sério. O Espírito Santo, ele vem, ele nos faz uma limpeza, ele nos traz a libertação completa sobre a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, e ele nos derrama o seu Espírito Santo sobre nós. A Bíblia diz também, meus amados, e os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito significa, meus amados, que devemos deixar de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o cristão que está livre da lei, mas guiado e controlado pelo Espírito. Porque quando nós deixamos de praticar, porque não é automático, meu amado, é preciso ter uma vontade interior de se deixar ser transformado por Deus. É o que eu tive, essa vontade interior, e fazer esforço, porque Deus, ele nos ajuda sim,
Deus, Ele quer nos transformar sim, mas Deus, Ele quer também ver a nossa fé, Ele quer também ver o nosso esforço, se nós temos vontade de querer ser transformado, porque Deus é o nosso Criador e nós somos a criação. Então, meus amados, Deus, Ele não nos criou como um robô que foi feito, o robô foi criado para obedecer às ordens. O robô foi criado para ser controlado pelos homens e obedecer às ordens que lhe são dadas. Mas Deus, nós não somos um robô, nós somos um ser humano que Deus Ele nos criou com vontades próprias, para que nós possamos, com emoções, com sentimentos, que nós possamos tomar as nossas próprias decisões. Por que Deus Ele fez isso? Porque a Bíblia nos diz que Deus Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então Deus nos criou, nós fomos criados parecido com Deus. Espiritualmente nós somos parecidos com Deus. Deus, Ele tem pensamentos, Ele tem emoções, Ele tem sentimentos. Então Deus nos criou da mesma forma que Deus é, Deus também nos criou. Ele nos criou com uma vontade própria. Então Deus Ele não nos pode obrigar a fazer a sua própria vontade. Mas o que Deus Ele faz é que Ele nos mostra o caminho certo, Ele nos aponta a direção certa, Ele nos mostra a verdade e Ele nos aconselha a andar na verdade. A Bíblia nos traz um aconselhamento que nós devemos andar no caminho da verdade, no caminho que nos leva à salvação eterna, meus amados. Glórias a Deus. Entre os chamados cristãos de hoje, meus amados, em dia, há muitos que são apenas frequentadores de igrejas, meus amados, que ainda estão cativos aos seus pecados. Você pode perguntar, por que ainda há muitos cristãos que ainda frequentam as igrejas, que ainda estão cativos aos seus pecados? Esses cristãos, por mais que sirvam a Deus, com toda a sinceridade, Deus simplesmente os considera esses como um pecador, pois não conhecem a verdade sobre o Evangelho da água do Espírito, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que se confessarmos, que nós devemos confessar com a nossa boca e crer, confessar os nossos pecados diante de Deus, ter um verdadeiro arrependimento, ter remorso dos nossos pecados e querer ser uma nova criatura. Tem muitos que ainda não fizeram isso, não tomaram essa atitude e são simplesmente vão na igreja, assistem a um culto, fazem a obra de Deus, mas nunca tiveram essa atitude de fé diante de Deus. Então Deus os considera esses como ainda pecadores. Deus ele não considera esses ainda como santos, como santo. O Espírito Santo não habita no seu coração porque simplesmente eles não aceitaram o Evangelho da água do Espírito Santo. Porque é muito importante ter uma confissão de fé, porque a palavra de Deus diz que tudo que nós ligamos na terra é ligado lá no céu. Então tem de ter uma atitude aqui na terra para ser aceito lá no céu. E embora eles sejam pastores, presbíteros, diáconos, líderes ou simples membros, para Deus, Deus não faz exceção de pessoas. Para Deus, o crente tem de ter essa atitude, o crente deve fazer essa confissão de fé para que seja aceito lá no céu. O Espírito Santo ele não habita no seu coração, não habita no coração desses, porque eles não aceitaram o Evangelho da água do Espírito e não foram libertos dos seus pecados. Porque para que a gente possa ter uma verdadeira comunhão com Deus, para que o Espírito Santo venha habitar no nosso coração, o nosso coração deve estar limpo, o nosso coração deve estar liberado de todo o pecado. A gente tem de rejeitar, de confessar todos os pecados que a gente cometeu no nosso passado e ter remorso e pedir a Deus para que Deus limpe o nosso coração. E só assim o Espírito Santo habita no nosso coração. Para Deus, um cristão precisa ter os seus pecados purificados, aceitando o Evangelho, meus amados, no seu coração, ser guiado pelo seu Espírito. Só assim eles poderão se tornar santos e se preparar para entrar no reino de Deus. Se você quiser ter a certeza de que é realmente santo, você tem que ter uma fé poderosa no Evangelho, na água do Espírito, crer no Senhor Jesus como seu Salvador, confessar os seus pecados diante de Deus,
Amados, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, a Bíblia diz a saber que se com a tua boca tu confessares Jesus Cristo como teu Salvador e com o teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Glórias a Deus. Então a Bíblia, ela nos traz essa revelação. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no teu coração neste dia. O apóstolo Paulo, meus amados, escreveu esta carta aos fiéis. Os fiéis são aqueles que aceitaram o Evangelho, e aceitaram o Evangelho da salvação em Cristo, as boas novas do Evangelho, e receberam a remissão dos seus pecados e fazem a obra de Deus. Esses não seguem as suas emoções, nem vivem como bem entendem. Ao contrário, meus amados, eles levam uma vida de obediência à vontade de Deus e têm fé na sua palavra. Então, a partir daí, a paz entra no coração daqueles que receberam a remissão dos pecados, crendo no Evangelho da Água do Espírito. Aqueles que receberam a remissão dos pecados creem que o Pai de Jesus Cristo também é o seu Pai. Eles têm a certeza de que Deus é o Pai de tudo aquele que recebeu a remissão dos pecados, quando creram no Evangelho. Amados, todos neste mundo nascem de um pai carnal. Todos nós temos um pai carnal. Mas a Bíblia nos diz no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do 1 a 12, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhe poder para serem feitos filhos de Deus. Aos que creem, do mesmo modo, nós nascemos espiritualmente de Deus Pai. Quando nós temos fé no Evangelho, a Bíblia diz que quando nós temos fé no Evangelho, aqueles que crerem, Deus deu-lhe poder para ser chamados filhos de Deus, mas filhos não nascidos da carne, meus amados, filhos nascidos da água do Espírito. Então aí existe uma diferença entre aquele que anda na carne e aquele que anda no Espírito. A Bíblia é clara. E já que nós tornamos filhos de Deus através do Evangelho, isso significa que nós somos muito abençoados quando estamos na sua presença, meus amados. Glórias a Deus. E quem nasce de novo crendo no Evangelho tem a palavra de Deus no seu coração. E suas orações também são respondidas quando eles oram a Ele, com fé no Evangelho. Eles têm uma vida abençoada, fazendo a vontade de Deus, meus amados. Eles oram com fé que Deus ele responde os justos. E esta é a palavra de Deus para o teu coração no dia de hoje. Você que está aí, compartilha essa palavra para que a palavra de Deus chegue nos corações dos outros irmãos, para que venham ser libertos, para que venham ter conhecimento. Deixa aí o teu joinha, meu irmão, para que esse canal vá para frente. Se você gostou desse canal, se você gostou desse vídeo, se você quer me abençoar, você deixa aí o seu joinha, você se inscreva aí no canal e que o Espírito Santo venha te abençoar neste dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus fique nos vossos corações. Deus vos abençoe.